Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, notícia boa sobre desemprego, é isso, aliás, sobre emprego, né? Não vamos falar pelo inverso. Notícia boa no campo do emprego, é isso? Isso, o mercado de trabalho continua se recuperando, hein, né, Gui? Boa tarde para você, para a Débora, para Boa o Fábio, tarde. para Oi, você, Ju. ouvinte. A gente está tendo boas notícias aí do mercado de trabalho, isso aí deve continuar, as previsões que eu venho recebendo vão nessa direção. A gente recebeu hoje números do IBGE correspondentes ao desemprego por regiões do país. E os números mostram uma recuperação que está bastante disseminada. Olhando aqui as 27 unidades da federação, tem redução da taxa de desemprego em 22. Você tem aqui uma redução da taxa média de desemprego do país de 11,1% no primeiro trimestre de 2022, primeiros 3 meses do ano, caindo para 9,3% nos 3 meses seguintes, de abril até junho, no segundo trimestre. Quando a gente olha aqui por região, as menores taxas de desemprego estão em Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e as maiores estão na Bahia, Pernambuco e Sergipe. Olhando homens e mulheres, como tradicionalmente acontece, homens têm taxa de desemprego menor do que mulheres, 7,5% é a taxa de desemprego entre homens, bem baixa já, e a taxa de desemprego entre mulheres está em 11,6%. Olhando também entre brancos e pretos, também é importante a gente ver a desigualdade ainda muito grande. Brancos têm uma taxa de desemprego de 7,3% e pretos 11,3%, que é a denominação aí do IBGE. Pessoal, o que eu acho importante a gente destacar, sexta-feira é um balanção da semana, como é que está a economia com os dados que a gente trouxe aí ao longo da semana? A gente está com um copo meio cheio ou meio vazio da economia? Acho que o copo está meio cheio ainda, mas o que eu percebo é que o líquido está baixando, porque por mais que a gente venha acompanhando uma melhora aí da economia, recuperação do trabalho, olhando, por exemplo, a renda está estável. Por quê? Porque a inflação está muito alta. Então, por mais que as pessoas estejam com oportunidade de trabalho, que é um dado importante, claro, né, com oportunidade de ter renda do trabalho, aquele dinheiro não está dando para poder pagar as coisas básicas. Você viu essa semana queda até no supermercado, né, nas vendas dos supermercados. Ontem a gente falou aqui dos serviços que são destinados mais a rendas mais altas, a viagens, a restaurantes, também com queda já de consumo. Então, o que a gente pode, olhando para frente, perceber aqui, eu pegando aqui um compilado de projeções que eu recebi aqui para o segundo semestre, é que a gente vê que os estímulos do governo ainda conseguem sustentar um crescimento agora no terceiro trimestre da economia, tendência de uma inflação que começa a dar sinais de redução, mas uma inflação ainda que se mantém alta, um juro que subiu muito, né, para as famílias que estão precisando de crédito, com endividamento alto. A gente ainda tem as medidas do governo sustentando crescimento agora no terceiro trimestre. Agora o Auxílio Brasil de R$ 600, o Auxílio Caminhoneiro, o Vale Taxista, o Auxílio Gás. Então, a gente deve ter crescimento ainda no terceiro trimestre, mas as projeções mostram que a gente perde fôlego em relação à primeira metade do ano, viu? Juliana, eu queria saber o seguinte, com esses números caindo assim, a gente deve ter um número, digamos, meta, um número alvo, depois do qual é muito difícil continuar a contratar sem um crescimento expressivo da economia. Tem algum número assim, que é um número meio mágico? Olha, com essa taxa de crescimento da economia, a gente consegue chegar até aí. Depois fica difícil, porque precisa abrir postos de trabalho, as empresas têm que começar a investir mais. O que a gente pode falar sobre isso, Juliana? As projeções de trabalho, né, que eu tenho acompanhado mostram que a gente ainda vai continuar gerando emprego nesse patamar de crescimento
Então, a gente deve ter ainda uma notícia positiva aí de emprego até o fim do ano. Porque é aquela coisa que a gente fala, né? O emprego é o último a sentir, quando a economia começa a piorar, a empresa vai segurando, né? Porque é difícil você abrir mão, né, do trabalhador, depois você tem que abrir mão daquele trabalhador que você já confia, que você já treinou, e depois para recuperar a mesma coisa. Então, a gente ainda está no processo de contratação dessa economia que começou a se recuperar e o emprego vem depois. Então, a gente até o final do ano, a recuperação da economia, o ritmo que aconteceu ainda permite a recuperação do mercado de trabalho. Agora, depois, Oneg, a economia tende a ficar estável ali no quarto trimestre, a gente não tem nenhum anabolizante por parte do governo, né? Porque a economia também acabou crescendo um pouco mais, porque tiveram medidas que sustentaram o crescimento econômico, né? Você lembra que teve o aumento do Auxílio Brasil para R$ 400 no começo do ano, teve o saque do FGTS de R$ 1.000, a antecipação do 13º salário de servidores, agora essa PEC das bondades no terceiro trimestre, né, o Vale Caminhoneiro, taxista, auxílio gás que vão sustentar a economia. No quarto trimestre, a gente não deve ter nenhuma medida para sustentar crescimento. Então, a economia deve ou andar de lado ou até cair aqui por algumas projeções que eu tenho recebido. Então, imagino que ali no começo do ano que vem, com um cenário mais de estagnação, alguma queda da economia, aí a gente consiga perceber já também alguma estagnação de mercado de trabalho. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado.